Olá, boa noite, irmãos e irmãs. Aqui, tanto no nosso canal do YouTube, como também do Facebook do nosso Apostolado de Defesa Católica, Salve Maria. Estamos juntos a partir de agora em mais um programa do nosso apostolado. Então, convido agora todos os nossos irmãos e irmãs a juntos comigo fazermos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, iniciando aqui o nosso apostolado, né, o programa do nosso apostolado de Defesa Católica. Muito bem, e a gente começa falando do santo do dia, ou melhor, dos santos do dia, né? O primeiro deles é São Félix de Nicósia. Félix era analfabeto, mas doutor em humildade. O frade capuchinho do século XVIII era porteiro, sapateiro, enfermeiro em seu convento. Fora, pedia esmola, ensinava o catecismo às crianças. Faleceu em 1787 e foi canonizado em 2005 pelo Papa Bento XVI. Santa Petronila, conforme a Pássio dos Santos Nereu e Aquileu, Santa Petronila seria filha do apóstolo Pedro. As fontes não concordam entre si, mas certamente teria sofrido o martírio do século IV e enterrada no cemitério de Domitila. Seus restos mortais foram transladados para São Pedro no ano 757, certo? Então, esses são os santos do dia de hoje. São Félix de Nicósia e Santa Petronila. Muito bem, meus irmãos. O que é que tem no blog? Né? O que é que tem no nosso blog Defesa Católica, né? Bom, hoje é o último dia do mês de maio, então estamos encerrando esse mês mariano, né? E hoje no nosso blog foi postado a seguinte postagem, né? Por que atacar Maria é atacar a encarnação, né? Maria, ela está inseparavelmente ligada ao mistério da encarnação, pois foi por meio dela que o Verbo se fez carne. Negar ou diminuir Maria acaba atingindo a própria verdade sobre Cristo, especialmente sua divindade e humanidade. O título de Mãe de Deus protege a fé de que Jesus é verdadeiro Deus encarnado. A tradição da Igreja mostra que defender Maria é defender a autêntica doutrina cristã. Assim, honrar Maria não afasta de Cristo, mas conduz ao entendimento correto do mistério da salvação. Tá? Tem mais outros detalhes a respeito desse artigo, né, que foi postado no nosso blog Defesa Católica. Então, eu recomendo a todos os nossos irmãos e irmãs que estão me assistindo nesse momento que acessem o nosso blog e leiam, né, esse artigo com mais detalhes, tá bom? Ok? Muito bem. Vamos à nossa parte de agora de formação católica, né? Nós estamos falando sobre Deus, né? Começando falando sobre Deus, né? E hoje nós vamos responder e entender um pouco quem é Jesus Cristo. Pois é, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Aliás, hoje, domingo, dia do Senhor, também é dia da Santíssima Trindade, solenidade da Santíssima Trindade, né? É um só Deus em três pessoas distintas, certo? Filho de Deus encarnado para salvar a humanidade do pecado, conforme está no Catecismo da Igreja Católica, número 464. É verdadeiro Deus e verdadeiro homem, com duas naturezas, numa só pessoa divina. Tá? Então, a gente pode resumir quem é Jesus Cristo dessa forma. Jesus Cristo realmente existiu? A existência histórica de Jesus é afirmada por fontes cristãs e também não cristãs. Negar sua existência exige rejeitar praticamente
todo o método da história antiga. Então, Cristo, de quem o nome cristãos teve origem, sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério, por sentença do procurador Pôncio Pilatos. Quem disse isso foi Tácito. Tácito, que é do ano 56 a 120 depois de Cristo, né, que era um historiador romano. E Tácito, detalhe, ele era hostil aos cristãos. Ele chamava-o de superstição perniciosa, né? E confirma a existência de Jesus Cristo, execução sob Pôncio Pilatos, período histórico correto, né? Considerada a fonte não cristã mais forte sobre Jesus, né? A outra fonte é Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Isso aqui está. Quem disse isso foi Flávio Joséfo, né? Que foi um judeu fariseu, né? Viveu entre o ano 37 a 100 depois de Cristo. A menção a Tiago é considerada autêntica pelo consenso acadêmico. O outro é: eles se reúnem antes do amanhecer e cantam um hino a Cristo como a um Deus. Quem disse isso foi Plínio, o jovem. Ele era um governador romano. Ele viveu entre o ano 61 a 113 depois de Cristo. Ele confirma que os cristãos existiam muito cedo, adoravam Jesus como Deus, prática organizada, e não é relato teológico, mas administrativo. Também tem o A.P. Sanders, que era agnóstico, né? Nós já vimos o que é um agnóstico, né? Que é aquela pessoa que não crê e ao mesmo tempo não crê na existência de Deus e passa a viver como se ele não existisse, né? Parece uma coisa meio confusa, contraditória, mas é assim, né, o agnóstico. Sabemos com certeza que Jesus foi crucificado, né? Está historicamente certo que os discípulos tiveram experiências que interpretaram como aparições do Cristo ressuscitado. Então, quem disse isso foi o historiador ateu, né, Gerd Ludermann, tá? Léonie Hurtado, agnóstico, ele disse também. A adoração a Jesus surgiu de forma explosiva e muito cedo. Yeshu foi enforcado, crucificado na véspera da Páscoa. Quem afirma isso é o Talmud judaico, né? Uma fonte hostil. Negar a existência histórica de Jesus não é posição acadêmica séria. É considerado marginal, ideológica e até conspiratória. Nenhum outro personagem da antiguidade com documentação semelhante tem sua existência seriamente negada. Bart Ehrman, ele era um historiador ateu e crítico ao cristianismo. Ele afirma repetidamente que Jesus existiu e que negar isso não é posição acadêmica séria, e que Jesus é uma das figuras mais bem documentadas da antiguidade. Tá certo? Então a gente não devemos ter dúvidas. Jesus Cristo ele existiu dentro do contexto histórico, foi crucificado conforme fontes romanas, foi adorado como Deus muito cedo. Seus discípulos afirmaram a ressurreição e morreram por isso. Tá certo? Então, na próxima semana a gente vai continuar falando sobre Deus e a gente vai começar a saber qual é o significado do nome de Jesus, tá? Na próxima semana. Muito bem, as nossas notícias católicas agora, né? Temos duas notícias aqui que eu quero compartilhar com vocês. A primeira é conforme eu disse na semana passada, né? Que na última segunda-feira o Papa Leão XIV ia publicar a sua primeira encíclica, né? Então vamos entender um pouquinho. Então ele publicou oficialmente a primeira encíclica do seu pontificado, chama-se Magnificat Humanitas, que significa a grandeza da humanidade. O documento ensina sobre a dignidade de cada pessoa, a fraternidade universal e o dever de construir uma sociedade mais justa e acolhedora, ligando-se ao ano jubilar em curso. O documento gerou fortes críticas de setores conservadores e dizem que o texto abre espaço para uma interpretação que afrouxam ensinamentos tradicionais, especialmente sobre ética, família e relações sociais. Já os progressistas elogiaram por aproximar a Igreja das questões atuais,
mas acharam que ainda é muito tímido. Houve declarações públicas de cardeais dos dois lados, chamando o texto de avanço necessário ou risco de confusão doutrinária. Tá? Desse documento, que eu não li ainda, quero deixar claro aqui que não li, mas circulou na internet ao longo da semana uma afirmação, né, que o Vaticano ele pede perdão pela escravidão. Né? Nesse documento, o Papa Leão XIV ele comenta sobre a escravidão. Então, vamos entender um pouco sobre isso. Tá? É verdade, a Igreja há séculos já condenava a escravidão injusta, o tráfico e os maus tratos, ensinando a igualdade e a liberdade de todos. O pedido de perdão não é por ter defendido o erro, mas por não ter sempre agido como devia, por falhas e omissões de seus membros, e por não ter impedido sofrimentos que poderiam ter sido evitados. E foi exatamente isso que o Papa Leão XIV escreveu. Né? Agora ele reconhece o erro histórico de omissão, mas também reafirma com clareza que a doutrina da Igreja sempre foi contra a escravidão como violação da dignidade humana. E isso é um dos pontos que mais gerou discussão, porque uns acham que ele deixou claro essa diferença, enquanto outros preferiam que só fosse só o pedido de perdão, sem lembrar o que a igreja sempre defendeu. Né? E na verdade é sempre bom, né? Recomendável, sempre lembrar aquilo que é justamente a igreja sempre defendeu. Né? E a outra notícia, né, é declarações sobre a reforma litúrgica e tradição. Né? Ao falar da renovação da liturgia, o Papa disse: renovação é boa, se respeita a tradição. Mas grupos tradicionalistas entenderam como ataque à missa em latim e ritos antigos. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X reagiu duramente, chamando de continuação de erros do Concílio Vaticano II, enquanto bispos de países como Alemanha e Bélgica apoiaram, dizendo que é o caminho de diálogo. O clima ficou tenso, pois semanas antes o Vaticano já havia ameaçado de excomunhão quem ordenasse bispos sem permissão ligados ao mesmo tema. Tá? Inclusive, sobre essa declaração, né, de excomunhão, depois eu vou ter a oportunidade de esclarecer para vocês aqui dentro do nosso programa mais sobre essa situação, né, que inclusive dia 1º de julho está chegando, tá certo? Estamos no finalzinho de maio, está chegando o mês de junho e depois vai vir o mês de julho. Né? E aí um grande acontecimento vai acontecer na igreja e poderá haver mais ruptura aí do que aproximação. Mas depois a gente vai ter a oportunidade de conversar e destrinchar um pouco sobre isso melhor, tá bom? Certo? Muito bem, a nossa enquete da semana teve enquete. A nossa enquete, porém, foi um pouco mais simples, né? Você costuma ler os documentos da igreja, sim ou não, e por quê? Né? No meu, no Trids do nosso apostolado, não teve não teve nenhuma postagem lá, mas na nossa página do Apostolado de Defesa Católica, algumas pessoas responderam. Umas responderam que sempre lê, né? A Valdinéia Beatriz. A Maria das Graças Campos respondeu: leio, faz parte dos meus estudos sobre a fé. A Maria Zacarias diz que quase não leio. A Ângela Maria diz que sim, né? Então são algumas respostas aqui referente a essa enquete, né? Meus irmãos, referente aos documentos, a importância da leitura deles para um católico é importante e vai muito além de simplesmente saber regras. Né? Para o fiel leigo, ler e conhecer os documentos da igreja é essencial por esses motivos principais que eu vou relatar aqui para vocês. O primeiro que é para o leigo fiel, ler os documentos é como ler o manual de sua própria fé e de sua missão. É a forma de saber o que crer, saber como agir, saber defender o que é verdadeiro, participar de fato da vida da igreja e não apenas assistir a ela. Né? E um dos documentos mais importantes para o fiel leigo ler é, sem dúvida, o Catecismo da Igreja Católica.
Esse livrinho aqui, ó. Esse livrinho aqui, Catecismo da Igreja Católica. Inclusive, eu já fiz, né, a leitura dele completo, né, completinho, tá certo? E é bom a gente conhecer, nada melhor do que aquilo a gente conhecer aquilo que a própria igreja nos ensina, por meio do seu catecismo, né? Isso aqui é uma coisa muito importante, tá certo? E aí é importante, né? O catecismo da Igreja Católica, ele é o que que é o catecismo, né? Esse catecismo aqui, ele é nada mais nada menos que a completa e resumida compilação de toda a fé católica, né? É, reúne o que cremos, celebramos, como vivemos e como oramos. É a referência principal. Qualquer dúvida sobre o que a Igreja ensina, a gente justamente encontra a resposta aqui, né? Em muitas coisas, exata e de forma segura. É como o dicionário e manual completo da nossa fé, né? Para não ter dúvidas sobre o essencial, ele serve para isso, né? Sobre a Santíssima Trindade, sobre a igreja, sacramentos, mandamentos, oração, etc. Tá certo? Tá bom? Então, recomendo vivamente para quem não tem, compre, adquira o catecismo da nossa Igreja Católica. Tá? Muito bem, vamos às atividades do nosso apostolado, né? Nosso bate-papo, que segue aí, né? Assim, um pouco mais tímido, mas existe o nosso bate-papo ainda. Segue o diálogo aí através das redes sociais. Os debates em vídeos na internet, tem uma pausazinha, mas eles vão acontecendo, tá? Que são debates propriamente sobre estudos, né? Quando a gente debate, quando eu debato com protestantes, sobretudo, espíritas, normalmente esses debates justamente têm um caráter de mais de estudo do que propriamente de um debate. Claro, tem um debate e por meio desse debate é que tem o estudo, né? Porque normalmente o que acontece? Os protestantes eles vão fazer afirmações. Eles vão fazer afirmações a respeito da fé católica, né? Algumas críticas, né? Muitas vezes infundadas, seja sobre a doutrina, principalmente a doutrina da igreja, seja sobre a história. E aí é o momento da gente procurar pesquisar e saber se é que o protestante está certo ou não. Então a gente precisa ser também muito honesto em reconhecer, né, que nessa história da escravidão, né, que teve, como o próprio Papa disse, omissões de membros da igreja, mas não significa que a igreja foi omissa de uma forma total. Né? Então, tem coisas que a gente precisa saber separar o joio do trigo, como ensina o nosso Senhor. Tá certo? Então, esses debates eles são importantes nesse sentido. Tá? Apostolado pessoal e virtual, né? Quem quiser realizar o mesmo, né? Pode contar comigo. Né? No sábado, domingo, a gente faz o nosso apostolado pessoal. E o nosso programa do apostolado, normalmente aos domingos às 8 da noite. Hoje, excepcionalmente, foi um pouquinho mais tarde, 8h30, tá? Mas estamos aqui para realizar o nosso programa, tá certo? Pedido de oração, a gente reza por todas as almas do purgatório, em especial pelos meus pais, pelo meu irmão, pela recuperação da saúde de todos, em especial pela minha saúde, por todos os ministros ordenados pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, em especial Dom José Rui, por todos os padres, em especial meu pároco, pelos diáconos e por todos nós leigos. E rezemos em especial pelo nosso apostolado de defesa católica. Está chegando o mês próximo, domingo já estamos no mês dos 20 anos do apostolado de defesa católica. É um mês também dedicado, né, à devoção católica, do mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Mas teremos também, é um mês que, para mim, em especial, um mês dedicado ao nosso apostolado de defesa católica, que estará completando 20 anos de existência. Tá certo? E também pela conversão de todos e todas à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, assim Deus possa atender a todos os pedidos, ontem, hoje e sempre. Amém. Convido agora os nossos irmãos e irmãs a juntos comigo rezarmos as principais orações da nossa fé. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amém. Glória, Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic tu era in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, encerrando por aqui mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica, com a certeza, ou quase certeza, de no próximo domingo estarmos juntos aqui para mais um programa do nosso apostolado, ok? Conto sempre com orações de vocês para com o nosso trabalho, para comigo e com este apostolado, tá? Então é isso, fiquem com Deus, um santo e abençoado fim de domingo, uma abençoada semana que se inicia. Salve Maria!